Olha, ontem o governador Wellington Dias anunciou em solenidade o nome do novo desembargador do Tribunal de Justiça, o doutor José Wilson. Elivaldo Barbosa esteve lá e acompanhou o momento desse anúncio. Elivaldo Barbosa, boa tarde para você, seja bem-vindo, Elivaldo. Olá, Joelson, mais uma vez, boa tarde. É isso mesmo, Joelson, foi ontem, durante uma entrevista coletiva, o governador tomou a iniciativa, inclusive, seria uma pergunta, seguramente, mas ele sequer deixou que algum jornalista indagasse sobre o tema, já que ele passou parte da manhã de ontem conversando em audiência na agenda do governador, agenda oficial, naturalmente, com os 3 integrantes da lista tríplice enviada pelo Tribunal de Justiça ao Palácio de Karnak. Os advogados José Wilson Araújo, Agrimar Rodrigues e Campelo Filho. E ele abordou o conteúdo das audiências e anunciou que o escolhido foi José Wilson Araújo para ser o novo desembargador do estado do Piauí pelo 5º Constitucional, que é exatamente essa faixa, essa escolha que cabe ao meio advocatício, né? A Ordem dos Advogados, que organizou toda a estrutura, a primeira lista com 12 da consulta à categoria, depois 6 do Conselho lá da OAB, 3 do plenário do Tribunal de Justiça e o governador com a atribuição, a prerrogativa de dos 3 escolher um. E nós estamos ao lado do novo desembargador, José Wilson, que já está aqui conosco. Desembargador, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, Joelson. Boa tarde, Valdo. Boa tarde a todos que nos assistem. Bom, primeiro eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como é que o senhor recebeu essa informação, depois de tanto tempo dedicando-se à procuradoria, né? O cargo originário é de procurador. Como é que foi para o senhor aquele momento em que o governador anunciou seu nome como desembargador do estado? Foi de surpresa. Na verdade, eu nem estava acompanhando a entrevista do governador. Eu estava em casa, já tinha almoçado, mas eu não estava acompanhando a TV. E algumas pessoas ligadas a mim foi que mandaram o print do vídeo, né, pelo WhatsApp, e aí me causou, inclusive, surpresa, porque eu realmente não achava que o governador decidiria ainda ontem, né? Nós, como o Elivaldo falou, nós tivemos uma pauta, conversa com ele. Uma pauta com o governador, como é de praxe, ele receber os candidatos, né? E sempre muito elegante, muito deferente o governador, e pediu que nós aguardássemos, né? Sem dar pistas. Sem maiores indicações, né? Mais então, ouviu do que falou, né? Exatamente, né? Então, e ele já conhecia a minha... Eu nem precisei falar muito, porque ele já conhecia a minha trajetória. Na verdade, eu fui assessor do governador Wellington Dias quando ele ainda era vereador aqui em Teresina, né? Eu fui durante um pouco mais de um ano assessor dele na Câmara Municipal, então ele já me conhecia desde o início da minha advocacia, isso ainda em 94. 94, ele foi no ano seguinte, isso foi em 93, na verdade, em 94 ele foi eleito como deputado estadual, né? E aí eu não mais o acompanhei na Assembleia. Então, desde essa época, eu sempre tive uma boa relação com ele, apesar do pouco contato. Então, ele já conhecia essa minha trajetória profissional e por ouvir falar também, estreitamos ainda esse contato quando eu estive no TRE. Né? O senhor compôs a corte, né? Compus a corte, exatamente. Então, ele participou de solenidades de posse lá, na época como senador da República, né? Então, eu não precisei falar muito sobre o meu currículo. 3 passagens no TRE como juiz, 3 passagens, né? Inicialmente como juiz substituto, mas no exercício da titularidade, e depois mais 2 mandatos como titular, né? Que nos trouxe muitos aprendizados, muitas lições, inclusive agora, que vão servir agora para o exercício da magistratura estadual, já que o exercício da magistratura eleitoral, apesar de ser uma justiça especializada, mas lá nós tratávamos de vários assuntos pertinentes a vários ramos do direito, né? Que serão agora também abordados, claro, sob outros vieses, na Justiça Estadual. Agora, o senhor, inclusive, quando o fato de ter passado pela Justiça Eleitoral rendeu conhecimento na área eleitoral, e aí, fazendo estudos na área dos estudos em torno da Constituição, o senhor desenvolveu um trabalho sobre fraudes envolvendo gênero. Como é que foram essas percepções que o senhor teve e que tipo de lição isso deixa para o senhor, como julgador, para a história que viverá no Tribunal de Justiça? Isso foi fruto do nosso mestrado, junto ao IDP de Brasília, e eu quis fazer essa abordagem justamente em face dessa experiência do TRE, em que nós julgamos muitos casos
de fraudes à cota de gênero. E existe um caso emblemático que ainda não transitou em julgado, que é o famoso caso de Valença, do Piauí, em que toda uma coligação foi cassada, inclusive mulheres. Né? Gerou até uma certa perplexidade, porque o desiderato, a finalidade da norma é proteger as candidaturas femininas. Mas o nosso entendimento, isso num voto divergente, nós entendemos que, numa metáfora, é como se todos estivessem num barco. E se alguém faz um furo no barco, o barco afunda, todos aqueles que estão afundam junto. Né? Então, é mais ou menos isso. As mulheres participaram de uma coligação em que essas candidaturas, em que algumas candidaturas foram fraudadas. Né? E as provas foram contundentes nesse sentido. No seu entendimento, contaminou toda a coligação, porque a gente tem que voltar à origem do registro da candidatura. Lá na origem da candidatura, se aquele mínimo que a lei exige de composição de mulheres na coligação, que hoje é 30%, ele não existir, não existe o registro da chapa. Através dessa percepção, é possível entender o senhor como um perfil garantista, formal, excessivamente voltado à formalidade do cumprimento dessas regras? Como é que o senhor acha que será a sua postura ou a raia que vai nortear as suas decisões? Eu acho que é a mesma que nós adotamos no TRE e que foi exitosa, e não sou eu que digo isso, são os advogados eleitoralistas que conosco atuaram lá no TRE, em que nós sempre garantimos a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal. Isso não é à toa que está na Constituição, e eu acho que essa linha que nós devemos sempre perseguir. Um jogador garantista. Com um viés mais garantista. Né? Nós vamos atuar numa Câmara Cível, né? Mas no plenário existem processos criminais que são levados ao plenário, então é a mesma linha que nós vamos adotar também. Você já sabe que atuará... porque substituindo inclusive o desembargador... Poderia até não ser, se algum outro desembargador tivesse feito a opção de ir para a Câmara Cível e abrindo uma vaga na Câmara Criminal. Entendi. Mas como nenhum deles fez essa opção, naturalmente que a gente ingressa na Câmara em que era ocupada pelo desembargador Brandão. O senhor e outros 2 desembargadores compondo a Câmara Cível? Nessa Câmara que eu ingresso, compõe o desembargador James e o desembargador Dourado. O presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Ribamar Oliveira, recentemente em entrevista comemorava a subida do ranking do TJ do Piauí nessa avaliação feita pelo CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, cada dia mais rigoroso no acompanhamento do judiciário do Brasil como um todo. Isso aumenta a responsabilidade? Qual a sua expectativa para a atuação do judiciário piauiense, mesmo com as dificuldades orçamentárias e estruturais que o poder enfrenta? Foi um grande avanço, e nisso a atual gestão, capitaneada pelo desembargador Oliveira e pelo desembargador Fernando Lopes, estão de parabéns, mas a gente tem que destacar que é um trabalho contínuo, né? Ele começou há várias gestões anteriores, inclusive na que eu participei, que foi a gestão dos desembargadores Sebastião Ribeiro Martins e Ilo, né? Que também... melhoramos esses números do nosso tribunal, né, e graças a Deus o tribunal tem... O senhor atuou já com eles no Tribunal? Exatamente, como secretário-geral. Secretário-geral durante os últimos 2 anos, 2019 e 2020, em que buscamos melhorar essa prestação judicial que naturalmente foi afetada pelo primeiro ano da pandemia. Né? Nós pegamos justamente o início da pandemia, em que todos nós ficamos tateando de como isso ia ser superado. Né? Esse problema ainda atingiu a atual gestão, né, agora em 2021, mas claro que o desembargador Oliveira soube ser o timoneiro, né, desse barco, e vem conduzindo muito bem o tribunal, e graças a Deus nós avançamos, mas temos muito mais a avançar, e nisso é que nós queremos dar a nossa colaboração, né, trazendo ideias. Eu digo sempre, não precisamos aqui reinventar a roda, é a gente pegar os bons exemplos dos tribunais de pequeno porte, que é o enquadramento do nosso, né? A exemplo do Tribunal de Justiça de Rondônia, que é o melhor ranqueado entre os tribunais de pequeno porte, e trazer esses bons exemplos e adequar a nossa realidade. Temos aqui o TRT da 22ª Região, que tem vários bons exemplos de governança, inclusive,
que nós podemos adequar à nossa realidade estadual e trazer também bons frutos e melhorar cada vez mais esse ranqueamento do Tribunal de Justiça. Um dos desafios seria a digitalização dos processos no Tribunal de Justiça. Esse processo também começou há um tempo atrás e ganhou agora celeridade. O senhor acredita que, em quanto tempo, até conhecendo de dentro a realidade do tribunal, o Piauí poderá encarar isso como um fato consumado, os processos físicos como coisa do passado? Eu acho, em curto prazo, eu acho que talvez até agora, em 2022, nós consigamos concluir isso a nível de segundo grau, ou seja, a nível de Tribunal de Justiça. Isso já foi concluído, já é realidade. O Tribunal de Justiça hoje já julga cerca de 2.500 processos por mês, é muita coisa. Né, considerando a composição pequena que nós temos, de 20 desembargadores só. Para vocês terem uma ideia... Já poderia ser maior? Já poderia ser maior. O Tribunal de Justiça do Maranhão já tem, salvo engano, quase 30 desembargadores. O Tribunal de Justiça da Bahia tem 60 desembargadores. O Tribunal de Justiça de São Paulo tem mais de 300 desembargadores. Então, nós estamos bem aquém. Mas existe um limitador. O CNJ exige que o número de desembargadores corresponda a até 10% do número de juízes de primeiro grau. Nós só temos 160 juízes, então, teoricamente, nós já estamos até além do limite. Além da relação. Então, nós precisamos aumentar o número de juízes e há demanda para isso. Quantas comarcas nós temos sem juiz ainda, ou juiz respondendo por várias comarcas? O problema são as dificuldades orçamentárias e financeiras para você aumentar esse número de vagas, né? Então, precisamos aumentar a quantidade de juízes, para que aí a gente possa também aumentar a quantidade de desembargadores. E a próxima vaga é da advocacia, é a terceira vaga da advocacia, né, que está aí para ser implementada, e logo em seguida a terceira vaga do Ministério Público, também do 5º Constitucional. Apesar dos cabelos brancos, mas o senhor tem vida longa lá no Tribunal de Justiça, o senhor ingressa jovem na corte. É essa a expectativa até onde a lei permite? Até onde a minha saúde permitir, né? até a lei, até a compulsória, né? Então, 75 anos. Confesso que eu não tenho muito essa perspectiva, e eu disse isso na minha campanha, de que eu não me vejo com 75 anos ainda trabalhando, seja no tribunal, seja em qualquer outro lugar, porque não sei se chego com saúde até lá. Mas quero dar minha contribuição, quero, assim como fiz em todos os lugares pelos quais eu passei e deixei alguma forma de contribuição, eu quero fazê-lo da mesma forma no Tribunal de Justiça. Já fiz um pouco como servidor, como secretário-geral que fui, e agora, claro, quero dar muito mais, quero somar muito mais sendo desembargador. Esse é o nosso propósito, é a gente melhorar a nossa prestação jurisdicional que vem avançando, né? Mas a gente precisa de inovações. Eu acho que esse processo de renovação do tribunal já começou com o desembargador Dourado, né, que foi recentemente empossado, e nós vamos levar esse processo à frente com todo respeito àqueles que já deram a sua contribuição, né, claro, e muito valorosa, excelentes gestores que foram do tribunal, mas esse processo de renovação é algo inerente à própria vida, né? Então, é isso que a gente quer dar a contribuição e depois, naturalmente, passar o bastão para quem vier. O desembargador já toma posse sexta-feira administrativamente, já começa a atuar, né? E já anunciou aqui a aposentadoria. Ele completa aí a informação, né? Desembargador, quero agradecer ao senhor, parabenizar pela indicação. Desejo sorte, que possa ser realmente um caminho bastante interessante também para a Justiça do Estado do Piauí. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Boa tarde. Desembargador. Obrigado. Boa tarde.